porque a minha internet, a gente ficou sem internet, ficou sem luz, porque um caminhão cegonha bateu no poste em frente ao meu prédio, caiu o fio para todo quanto é lado, enfim, eles acabaram de correr, a internet ainda não voltou. Então, nós vamos fazer só por aqui. Estava testando, achei que era certo por um instante aqui, mas não deu. Vamos continuar por aqui. Talvez vai oscilar um pouquinho, talvez vai que nem aqui agora, pode, você não me ouvir, algo do tipo, mas a gente vai fazer o nosso melhor, beleza? Obrigada por vocês estarem aqui, é uma alegria, e eu quero poder orar por nós, orar agradecendo a Deus por essa oportunidade, que deu tempo ainda de voltar à luz, deu tempo de pelo menos o 4G minimamente aqui, meu marido deu um jeito, e se você ver, tem fio aqui puxado pela casa toda, para conseguir fazer dar certo. Então, fico muito honrada, feliz que vocês estão aqui. Deixa eu até tirar este microfone, porque não precisa, a internet não vai funcionar. Glória a Deus. Que bom que vocês estão. Vai ver a gravação. Que bom ter você conosco também. Que Deus te abençoe muito. E agora, Pai, nós queremos te entregar essa noite. Te entregar possibilidade de, mais uma vez, ouvir tua voz. Te entregar a nossa alegria por essa oportunidade maravilhosa de estar contigo, de receber o teu toque, de receber a tua voz, o teu amor. Obrigada por nos proteger, por nos guardar. Obrigada por nos livrar de todo mal, por nos livrar de coisas que a gente nem sequer sabe. Obrigada porque o Senhor tem conduzido a nossa vida, Pai, nos mínimos detalhes. Obrigada porque o Senhor tem nos inspirado, tem nos fortalecido, tem protegido a nossa família. Pai, eu oro para que, nesse momento, cada família aqui representada, cada família que em algum momento vai receber acesso a esse conteúdo, eu declaro que a força do teu poder, da tua presença, da tua graça, possa inundar, Senhor, cada casa, trazendo esperança, trazendo, Pai, fé, renovo, força, sabedoria. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que enquanto a gente se reúne em seu nome, como a tua palavra diz e ela não mente, que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa, Pai, habitar no nosso meio aqui hoje. Nós te convidamos, Pai, nós precisamos tanto. Nós precisamos tanto da sua voz. Nós precisamos tanto da sua companhia maravilhosa. Nós precisamos tanto te conhecer mais, Pai, e por isso nós declaramos que nós pegamos esse momento, nós viemos aqui e nos apropriamos de tudo que o Senhor já tem para nos entregar nessa noite. Abrimos o nosso coração, obedecemos a palavra, Pai, e tomamos a nossa mente agora cativa à obediência do Senhor. Conduzimos, Pai, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, sentimentos de muita alegria, sentimentos de tristeza e angústia, sentimentos de neutralidade, sejam eles qual for, pensamentos, sejam eles quais forem. Nós tomamos agora e colocamos eles sujeitos a Cristo, para que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se manifeste em nós, para que a tua voz, que ela guia, que ela, quando estamos nós em dois caminhos, a sua voz atrás de nós diz, filho, esse é o caminho, anda nele. Assim como o Senhor ensina na tua palavra, que quando nós ouvimos a tua voz, o Senhor nos instrui, nós nos posicionamos dessa forma. Nós queremos isso muito. Nós precisamos, Pai. Eu abençoo cada um dos meus irmãos aqui. E eu declaro em nome de Jesus, que nesta noite, o que o Senhor planejou para nós, se manifeste, aconteça, seja cumprido a tua doce vontade, boa, perfeita e agradável, na nossa história, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Como vocês estão? Me deem um alôzinho aí, me digam como vocês estão, espero que muito bem, espero que todas muito, muito bem. E aí, hoje a gente vai falar de crise ou oportunidade. Deixa eu puxar aqui só a minha câmera um pouco, para facilitar a minha. Muito bem, que bom, Sá, que bom. Isso, espero que você esteja bem. Depois eu quero que você dê notícias, como é que você está também na sua recuperação. Estamos todos em oração por você, então vai ser muito bom saber de você também. Maravilha. Show, gente. Bom, vocês, só para eu saber, vocês me ouvem sem cortar ou tá oscilando e bem também? Glória a Deus. Que bom, maravilhoso. Vocês todos me ouvem com tranquilidade, certo? Não está cortando a nossa conexão. Beleza? Tá tudo certinho?
Cortou agora, será que foi só o meu? Não, acho que ela caiu. Só ela saiu. Voltou. Eu estava perguntando, exatamente, estava perguntando se vocês estavam conseguindo me ouvir, porque eu vi que estava dando umas piscadas, mas literalmente piscou e caiu. Gente, hoje é um desafio, tá? Então vamos torcer para que ele funcione. Se ficar muito ruim, por favor, me avisem aqui que nem que seja fechando a câmera, a gente vai dar um jeito de estar junto hoje, beleza? Vamos lá, deixa eu só fixar minha câmera, pronto. Beleza, maravilha. Bom, então hoje a gente vai falar de crise e oportunidade. E aqui é um momento que é uma crise, né? Muito pequena diante de outras, mas não deixa de ser. Mas é uma oportunidade porque Deus pode nos entregar algo muito bom. E essa é exatamente a essência do que a gente vai falar hoje. É uma brincadeira pensar que é uma crise, falar de internet, que luz caiu, que hoje você precisava ver assim, ó, quantidade de situação que aconteceu com cliente, de reunião. Literalmente, meu marido estava no meio de uma reunião, apagou tudo, um breu. Então, é um cenário diferente, ruim, de caos. Só que dentro disso, sempre existe uma oportunidade. Todo grande desafio tem para a gente uma oportunidade. Tem uma forma de fazer diferente. Tem uma forma de que Deus manifeste para nós, em nós, através de nós, um milagre. E aí eu não sei qual crise que você pode estar passando. Ou qual crise que, se você parar para pensar, você passou e que talvez na época que você passou, que eu passei, a gente não viu que aquilo residia no mesmo ambiente de crise. Uma baita oportunidade. E a gente vai entender isso. Tem um versículo um pouco longo, mas ele é muito importante. Então eu vou ler para nós. Eu queria que você se conectasse comigo em cada detalhe desse versículo, porque dali vai escorrer todo o resto que a gente for conversar, beleza? Olha só. A gente está lá em Gênesis de 26, de 1 a 4, e depois a gente pula 12, 25 a 32, ok? Isso aqui? Não tá, porque não deu. A internet daqui não aceitou o Instagram. Não aceitou. Meu marido falou que ela não tava no Instagram, por isso. Ele cortou na hora que eu fui subir a rede. Vamos lá, então Gênesis 26, de 1 a 4. Olha só. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac, além, né? Ou seja, superior à fome que existiu no tempo de Abraão. Por isso foi Isaac, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e apareceu o Senhor e disse: Não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência eu darei todas essas terras. Eu multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras. E por meio delas serão benditas todas as nações da terra. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se os homens, e enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha posse de ovelhas e posse de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai, Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac: Aparta-te de nós, porque muito mais poderosos te tens feito do que nós. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus tinham entulhado desde a morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, brigaram, né? Discutiam, essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, e por isso chamou o seu nome de Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote. E disse, porque agora nos alargou o Senhor,
e cresceremos nessa terra. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei e multiplicarei a sua descendência por amor a Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe a seca dos negócios do poço que tinham cavado e disseram-lhe: Temos achado água. Gente, olha, a gente lendo aqui dão poucos minutos, né? Alguns poucos minutos. Mas olha a situação. Olha o nível. Fome, como nunca antes tinha visto, pior do que a fome, que já era uma fome terrível na época do seu pai que aconteceu. Então, situação pior. Ia para um canto, para poder, imagina assim, no deserto sem água, não existe assim, não existe nada que possa ser feito no deserto, né? Na região onde eles estavam, ou qualquer habitação humana, qualquer lugar onde um ser humano vá morar, a primeira coisa que ele precisa é ter água. A água gera todas as outras coisas. Então, este homem foi para um canto, arranjou aqueles que se levantaram contra, não, esse poço é meu. Pois ele foi para outro. Aí aparecia outro, não, mas esse poço é meu. Agora imagina assim, não tinha carro, não tinha deslocamento, não tinha avião. Tudo era na caminhada, caminhada com povos, caminhada com pessoas, caminhada com criança, com filho, com mulher. Indo com este povo, ia para um lugar e habitar, não pode. Tem briga, discussão, tem situação de roubo, de afronta. Aí move de novo todo um povo, de novo para outro lugar e não consegue. Imagina essa situação. Imagina como estaria a cabeça desse homem, como estaria a situação dele com aquele povo. Você já passou por uma situação com a tua família que parece que a coisa não vai mudar? Que parece que quanto mais você bate, mais problema acontece? Eu já passei algumas vezes por isso. E eu tenho certeza que você com certeza passou. E talvez, se é jovem demais para não ter passado ainda, não é uma palavra profética, mas é muito pouco provável que você não passe. E vou te dizer mais ainda. Que bom se você passar. Porque, como a palavra diz, tem mais ganho na casa do luto do que na casa da alegria. O que a palavra está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que a formação que é da nossa vida, a gente cresce, a gente se desenvolve, não é somente não é nas comemorações, é no momento de luto, de dor, de dificuldade, de desafio. E imagina o que esse homem passou com todo o povo dele. Ele tinha uma palavra. Ele tinha uma palavra de Deus. Mas imagina, nessa palavra de Deus, quanta coisa não foi acontecendo. Quantos problemas. Eu e meu marido, a gente está assistindo uma série de Moisés. Bem legal. Agora eu não sei se é no Netflix, eu não sei onde é, mas é muito boa. Que eles vão explicando como se fosse um documentário também. Tem a cena do filme e tem um documentário também. E aí tem uma produção muito boa, muito legal. Então você começa a materializar. Gente, para pensar a história daquele homem. Ele levou, assim, eram cerca de 2 milhões de pessoas. Porque quando a Bíblia vai falar, ela vai falar de 600 pessoas, mas ele vai contar somente homens, porque naquela época o censo só considerava homens. Imagina que cada um vai ter pelo menos uma mulher e um filho. Isso vai chegando a 2 milhões. Foi até hoje mesmo a gente consultou isso. Cara, é muita gente. Imagina você levar um povo para isso. Agora, antes de tirar o povo de lá, quantas vezes, quanto impasse, quanta maldade de Faraó, quanta dureza, quanta dificuldade, quanta crise. O povo apanhava mais, era colocado mais carga sobre o povo. Quanto mais ele buscava sair dali, e Deus dando uma palavra, e Deus dizendo o que tinha que ser feito, mais dor, mais desafio, as próprias pessoas do povo contendendo, mas não, o que vai acontecer? Você está maluco. Crise. Mas havia uma palavra. O próprio Deus, em algum momento, falou assim, que eu mesmo endureci o coração de Faraó. Crise. Mas o Senhor está perguntando para mim e para você. Como vocês estão enxergando as crises? Como um final? Como simplesmente, dá tudo errado? Para mim nada funciona? Ou nós estamos fazendo como Isaac? Ele não
parou. Ele tinha uma palavra. Ele tinha uma palavra. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina, anda nessa terra, conquista, eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras. E eu confirmarei o juramento que tenho jurado, que tenho feito a Abraão, teu pai. Eu multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e a darei a tua descendência a todas essas terras. E por meio dela serão benditas todas as nações da terra. E semeou então Isaac naquele lugar. Essa palavra que Isaac recebeu não foi no momento de glória, de alegria, de leveza e abundância. Foi no caos. A palavra que Isaac recebeu de Deus exigia fé. Porque é linda a palavra, não é? Imagina, só de falar é delicioso de ouvir. Só que ele não tinha qualquer evidência disso. Havia uma crise. Havia escassez, havia fome, havia medo ao redor. As crises têm uma grande função. Elas não são o final. Elas são uma oportunidade para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. Só que ela só vai se manifestar se a gente não desistir. Se Isaac olhasse ao redor e ele, mesmo entendendo a palavra, mas se ele não caminhasse, ele não ia viver isso. Ainda que existia uma palavra como essa, talvez você pode pensar assim, mas eu não ouvi uma palavra tão específica e direta como essa de Isaac. Eu não ouvi algo assim. Ei, a palavra de Deus, ela é porrada de promessas. E a palavra de Deus, ela mesmo diz que ela foi entregue a nós. A nós. A maior promessa é que o Senhor estaria conosco todos os dias. A promessa que é maior, que ela é dita para mim, para você, o Senhor fala assim, ó, vá, ide por esse mundo. Eu venci o mundo, ele já venceu. Ele estará conosco. Há uma promessa, essa promessa é minha e sua. Ainda que não chegou alguém um dia, um profeta, um pastor, uma pessoa, e te falou algo declarado específico e singular na tua realidade. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor nos fez capazes, mais do que vencedores nele. Esse mais do que vencedor é, como Paulo, posso todas as coisas, eu posso suportar todas as coisas, eu posso vencer todas as coisas. Porque eu estou nele que me fortalece. E quantas outras promessas? Promessas de que a nossa família vai servir ao Senhor. Promessas de que o nosso Deus, eu posso ser abandonado por pai e mãe, mas o Senhor Deus nunca nos abandonaria. Quantas e quantas promessas. Só que eu só vou conseguir viver a promessa se assim como Isaac, eu não desistir. Isaac tinha um testemunho de fé do seu pai, das promessas que ele já tinha visto. E isso é maravilhoso. Ele já tinha visto um homem sensível a ouvir a voz de Deus, que era o pai dele. Ele foi ele foi criado e cresceu nesse ambiente. Talvez não é a mesma realidade sua e minha. Eu posso glorificar a Deus porque foi a minha realidade. Eu fui criado num ambiente de fé. Me ensinaram a crer. Mas talvez você que está aqui, ou você que vê a gravação, não foi criado num ambiente de fé. Mas o Senhor convida para que você seja, talvez, o primeiro na tua linhagem. Que desenvolva isso. E que a partir de você, uma nova geração de fé venha. E sejam benditas as famílias da terra, através da sua família, através da minha família. Crises provocam medo, instabilidade, mas também são oportunidades de intervenção divina. Deus ama intervir aí. Porque não tem como, muitas vezes, por tamanha crise, quando algo se manifesta, que não seja prova de que ele é fiel. Olha, a gente pode dizer o seguinte, nos últimos
Como eu tinha comentado em outras casas de paz. Nos últimos meses, assim, de uma forma tão absurda, nós passamos por desafios, assim, de espremer tão grande, mas exatamente na mesma medida, a gente viu a glória de Deus de uma forma tão absurda, tão poderosa, que a gente não ia ver nessa proporção se não fossem crises. As crises são as oportunidades da manifestação do milagre de Deus. Do milagre de Deus. Só que se eu não olhar para a crise assim, talvez eu não me posicione como eu preciso. Talvez eu deixe a minha fé se abater. Talvez eu possa olhar para aquilo e o meu coração se endurecer. Todos nós vamos passar por crise. Todos nós estamos, talvez, passando por crises. Como a gente reage muda tudo. Como eu olho para aquilo muda tudo. E isso não é uma atitude poliana de, eu vou ver tudo pelo lado. É poliana? Não sei se é essa a expressão. Eu acho que sim. De que veja tudo. Tudo. Não, mundo de Alice. Se é mundo de Alice, vai cair bem. Eu tenho certeza que eu não vou estar errando. Não, o meu mundo é um mundo colorido, cor de rosa. Eu coloco um óculos rosa e vejo o mundo rosa. Não é nada disso. Não é isso. Não é alguém que é ingênuo. Você sabe a diferença do inocente e do ingênuo? O ingênuo, ele não vê que tem maldade. Ele é ingênuo. Ele não sabe que a maldade existe, que tem coisas ruins acontecendo. O inocente não. Ele sabe que existe a maldade, mas ele escolhe não ceder a ela. Ele escolhe, ele decide não deixar o coração dele se contaminar com isso. Então, Deus não espera que a gente seja ingênuo, bobinho, mas o Senhor espera que a gente seja inocente para o mal, que a gente não se envolva, que a gente não permita que aquela crise faça conosco o inverso do que Ele espera que se faça conosco. Deus espera que a nossa fé vá para outro patamar, e não que a incredulidade vá para outro patamar. Mas isso vai depender de como você e eu olhamos. Isso vai depender de como a gente enxerga a crise. Eu preciso necessariamente decidir, fazer uma escolha, um livre-arbítrio, porque a palavra foi entregue, a promessa foi entregue, mas depende de mim andar na terra. Quem tinha que semear na terra era Isaac. Quem tinha que caminhar ali, peregrine ali, caminha, ou seja, faça o que você precisa fazer nessa terra. Qual é a tua terra? Qual é o ambiente que Deus já te falou assim, escuta, prospera aqui, caminha, conquista aqui. É no teu lar, é no trabalho, é nas finanças, é no ministério, é no seu campo interior. Qual é o lugar? Quais são as crises que estão chegando? Ei, essas crises, elas querem levar a tua fé a um outro patamar. Que não, que não tem, que não tem tempo de bonança nessa vida que vai conseguir nos levar para este nível de fé, de intimidade com Deus. Por quê? Porque a nossa natureza humana ainda precisa disso. Vai chegar um tempo onde nós vamos poder viver no lugar que mana leite e mel, aonde não existe lágrima, não existe choro, mas porque nós estaremos completamente transformados, transfigurados à imagem dele efetivamente, mas nessa nossa natureza caída. O nosso coração, desesperadamente corrupto, como a palavra diz, desesperadamente enganoso. As crises nos moldam. As crises nos levam a entender e ver manifesto o poder de Deus. Mas ele vai depender de como eu olho. Crises provocam medo, como eu comentei. Mas, elas são a oportunidade de Deus se manifestar. Isaac pensou em fugir, com certeza. Ele estava indo para o Egito, mas ele ouviu Deus falar assim, escuta, não vai não, filho. Ao longo da história, crises geraram grandes movimentos. O êxodo no Egito, a restauração espiritual nos dias de Elias, arrependimento nos dias de João Batista, expansão do evangelho no primeiro século. Com fé, não somos vencidos pela crise, mas nós superamos com a graça de Deus. E aí, existem 5 aspectos. Nós vamos falar rapidamente sobre como eu olhar para a crise com o olho da oportunidade. Primeira coisa, na crise, não fuja para algo mais cômodo. Ouça a voz do Senhor, Ele nos diz.
É o primeiro passo que a gente vai dar. No meio da crise, a gente vai procurar uma coisa mais fácil. No meio da crise, exemplo, está passando por aquela situação apertada na sua casa, financeiramente falando. Imagina isso, vou dar essa situação hipotética. Tá apertado, você tá sem grana. E aí, a primeira coisa que vai vir é, cara, corta tudo. Começa a cortar tudo na casa. Aí, você fica tenso, fica nervoso. Aí, escolhe o caminho mais fácil. Não vou conversar com ninguém, eu vou ficar mais recluso na minha. Não me relaciono. Limite os meus relacionamentos. Por quê? Porque se eu me exponho, eu já estou desgastado na minha energia, eu vou me poupar, eu vou ficar no meu canto. É o caminho mais fácil. É o caminho da fuga. Ah, não, eu não vou nem ofertar, não vou nem dizimar, porque assim, Deus sabe, assim, eu estou nessa situação. É o caminho mais fácil. É o caminho mais simples. E aí eu vou além. Às vezes você tem algo que você precisa fazer, que você sabe que você deve, que seja mesmo de um investimento. Não tome uma decisão pela crise. Não deixe de fazer pela crise. Faça por ouvir, ou deixe de fazer por ouvir o Senhor. Aí aqui eu dei um exemplo só financeiro. Poderia ser tantos outros exemplos. Exemplo, você pode estar numa crise no seu trabalho. Uma crise. Mudança de liderança, pessoas, ambiente hostil, bagunça, instabilidade, insegurança. Qual que é o caminho mais fácil? Se preocupar, ficar ansioso, não produz nada, não consegue trabalhar, fica pensando que qualquer hora pode ser demitido, só piorou tudo. Só piorou tudo. Porque na crise buscou o caminho default, o caminho padrão. Não, não vamos buscar o caminho padrão. Não vamos fugir. Não vamos fugir. O Senhor quer nos dizer algo. Talvez no momento de crise no trabalho, onde tudo está dando errado, onde as pessoas não fazem o que tem que fazer, onde a liderança não enxerga o que deveria enxergar, onde existe gente puxando tapete de gente, ali é hora de você ser o mais excelente, diligente. Ah, ninguém tá vendo, Camila. O Rei da Glória vê todas as coisas. De Deus ninguém esconde nada. Ouça Ele e haja, não por necessidade. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, tá, mas como que eu sei que eu deveria fazer tal coisa porque Deus está falando comigo e que eu não deveria buscar um outro caminho, falando literalmente sobre a vida profissional. Aí eu perguntei, se você não estivesse na crise, você teria essa dúvida? Ou você iria permanecer onde você estava? Aí eu fui um silêncio. Porque ela só mudaria por causa da crise. Se não existisse crise, estava feliz na profissão, estava feliz na empresa, estava feliz com o que faz. Então eu falei assim, então não haja por crise, haja por ouvir o Senhor. Eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência eu darei todas essas terras. E eu confirmarei o juramento que eu tenho jurado ao teu pai. Uma palavra. O Egito simboliza soluções fáceis e imediatas, a gente vai fugir para lá sempre. Não podemos aceitar isso. Mas Deus disse a Isaac para não descer para o Egito. Em tempos de crise, não abre mão dos seus valores. Não abre mão do seu tempo com Deus. Na crise, não seja grosso com teu filho. Na crise, não seja uma pessoa irritadiça. Na crise, respira fundo. Senhor, eu quero agir em amor. Eu quero agir em amor, meu Pai. Eu não vou vomitar no outro a minha agonia. Porque é ali que o Senhor está nos moldando. É ali que o Senhor está nos moldando. Na crise, não deixe de investir tempo no teu casamento. Na crise, não deixe de ter zelo, carinho, cuidado um com o outro. Na crise, a gente não quer dar o tempo necessário para o relacionamento. Não, fique ali.
Cultive o amor. Cultive a intimidade de vocês. Cultive o carinho. Na crise, não fale o que vem. Segura a onda. Segura a boca. Segura a boca. Se não for bênção, segura. Se não dá conta de falar bênção, então fica calado. A palavra diz que o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. A nossa boca cria. Então, na hora da crise, se não está conseguindo falar bênção, me perdoa a expressão, mas cala a boca. Cala a boca. Para não falar o que não deva. Por quê? Porque esse é o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é falar assim, ai, mas é isso mesmo. Na minha vida nada dá certo. Ei, você está declarando o inverso. Desperta. Desperta. Não desce para o Egito. Não desce para o Egito. Se você não estivesse em crise, pensa, eu falaria desse jeito com meu filho, eu falaria desse jeito com meu cônjuge, eu me sentiria dessa forma, eu me olharia no espelho e me sentiria o cocô do cavalo do bandido? Não! Então é na crise que eu não vou agir por necessidade, que eu não vou agir por pressão, que eu não vou agir por medo, eu vou agir por princípios da palavra, eu vou agir por fé. Segundo ponto, na crise, precisamos tirar os olhos das circunstâncias e colocá-los na promessa do Senhor. Não tem como, galera. Não tem como eu edificar a minha vida. Não tem como eu conseguir ter fé se eu só olho para o problema. Não tem como, assim, ó, não tem como. Então eu preciso fazer uma mudança de olhar. Eu preciso. E tem dias que talvez a gente só precisa descansar. Tem dia que a gente só precisa descansar. Manda, Fê. Pode falar. Boa noite a todos, pessoal. A paz. Só compartilhar algo que eu tenho lido, né? Que eu tenho lido um livro da Joyce, eu não sei falar o nome dela, é Meyer. Enfim, aquele Campo de Batalha da Mente. Maravilhoso, maravilhoso. E ele fala justamente isso, né? Também para você pensar no que você está pensando. Isso aí. Você já parou para pensar no que você pensa e tudo que você também acaba fazendo pelo que você está pensando e não pelo que você realmente queria fazer, né? Exatamente. É muito bacana esse livro, quem puder ler. Era só isso, Camis. Maravilhoso. E obrigada por trazer isso. Porque esse livro, ele é maravilhoso. Ele vai falar que a nossa mente, ele é um campo de batalha. Ou seja, sempre alguma crise vai acontecer lá. Se a crise não está fora, vai ter algum tipo de crise aqui dentro. E ele vai dizer que quando está fora, a crise aqui dentro é pior ainda. Só que qual que é o ponto? Se eu tenho clareza que esse campo é um campo de batalha, eu preciso saber guerrear. Então, o pensar sobre o que está pensando, de fato, tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com o que eu preciso pegar agora e ser alguém maduro. Sabe, eu tenho, muitas vezes, convivido com algumas pessoas que são adultas, barbado, casado, só que tem atitudes que às vezes parece um menino, uma menina. Por quê? Porque a gente vai ficar se degladiando com as situações, mas parece que tal coisa não anda, eu não sei o que fazer, eu como se tivesse acuado numa situação. Ei, primeiro, é necessário amadurecer. É necessário amadurecer. Quando eu amadureço, eu entendo que eu vou me expor a crises e eu preciso, de maneira deliberada, pegar a minha cabeça e conduzi-la. Entender que existe uma guerra na mente. Entender que existem crises acontecendo. E se eu concentrar os meus olhos na crise, não dá para vencer. Porque eu começo a colocar a minha atenção. Tudo que eu dou atenção cresce. Eu acho que foi no livro do Pequeno Príncipe que vai dizer, é o valor que eu dei à minha flor que fez a minha flor tão especial. É algo mais ou menos assim, é diferente a fala, mas esse é o contexto. E, de fato, é algo, quanto mais atenção damos, mais valor aquilo tem. O problema disso é que serve para os dois lados. Quanto mais eu olho a crise, mais a crise cresce. Quanto mais vejo oportunidade e promessa de Deus, mais elas crescem. Só que isso precisa de uma atitude madura. Precisa de
amadurecer. E esse amadurecer não é simplesmente a maturidade da idade. Está longe de ser somente uma maturidade emocional. Precisa de um amadurecimento espiritual. Precisa de um amadurecimento de entender que o Senhor é o Deus sobre a minha vida. Se Ele é soberano, se de verdade Deus é Senhor na minha vida e na sua vida, a gente precisa olhar para as circunstâncias e lembrar, se a palavra está falando, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu preciso parar de negar as crises na minha vida. Eu preciso parar de me degladiar com aquilo como se eu fosse escravo. Nós não somos mais escravos. E não tem, de novo, nenhuma atitude de um pensamento, ai, que o mundo é belo. Não, é justamente o inverso. É eu lá encarar que assim, ó, vai ter treta pra caramba. Vai ter treta pra caramba. Mas eu tô pronto. Não porque eu estou pronto em mim, mas que se eu estou atrás do meu Redentor, se Cristo está na minha frente e Ele vai adiante de mim e eu estou protegida e escondida nele, eu não vou parar. E aí é onde eu comentei minutos antes da gente descansar. Porque as guerras cansam. As guerras cansam. Por isso que o Senhor falou assim, vem a mim quem está cansado. Ele não fala, para, desiste. E ele também não briga, engole o choro. Não. Ele fala, venha a mim. O que é ir ao Senhor? É ir a Ele como Deus que nos acolhe, mas é ir a Ele, aprender como Ele faça. Por quê? O que ele complementa na palavra? Vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aprenda de mim que sou manso e humilde. Deus quer nos ensinar uma nova forma de viver a crise, por meio desse caráter manso e humilde. Não é só conforto. Muitas vezes a gente entende esse versículo e vai para Deus desesperado, chorando, e Ele nos alivia. Só que a gente só ficou numa parte. A gente só ficou numa parte do versículo. Só que o Senhor quer que a gente expanda. É aí a diferença de ter meninos e meninas espirituais e homens e mulheres espirituais. Matriarcas, patriarcas, homens como Abraão, como Isaac, que marcou uma era, marcou uma geração, marcou a linhagem deles. Porque eles foram homens e mulheres maduros. Eles entenderam que existem crises. E se eu vou ao meu Senhor, eu vou sim ter consolo nele. Ele me acolhe. E é maravilhoso. Já teve um momento que eu chorei clamando, Senhor, eu preciso de um alívio aqui. Eu estou tão angustiada que eu preciso que o Senhor me alivie. Mas eu continuei naquele lugar, buscando aprender. Qual é o outro passo? O que ainda em mim está se degladiando porque ainda não aprendeu a ser manso e humilde? As crises vão revelar isso em nós. Por isso que eu preciso tirar os meus olhos da circunstância e colocar no meu Senhor, colocar na promessa. O Senhor lhes disse, não fuja, fique. Ei, não fuja da crise, fique. Fique, floresça ali. Deixa o Senhor brilhar através de você ali. Não deixe a ansiedade dominar. Paulo perguntou, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu preciso pregar para minha alma. Ô alma, que você está aí se degladiando, escuta, como Davi fazia isso muito bem, né? Por que você está abatida, minha alma? Crê em Deus, eu ainda o louvarei. Só que imagina este homem fazendo isso. Imagina Paulo perguntando, parece uma fala orgulhosa, né? Quem será contra... Não, tô pensando, pensa, são homens que viveram dores de verdade. Não é uma dorzinha. Não é a gente passando por um desconforto. Essa gente perdeu a vida praticamente em guerras sangrentas. Viram cristãos serem queimados na frente deles. É outro nível de angústia, né, Ari? É outro nível. Foram esses tipos de homem que falou assim, ó, por que você tá abatido, minha alma? Tá pregando para ela, tá tirando o olho da circunstância, tá sendo maduro para deliberadamente falar assim, olha para o reino de Deus. Nós precisamos nos vencer. Aprender do nosso rei que é manso e humilde. Colocar rédea.
nas loucuras da nossa alma. Porque ela, sim, vai gemer, mas quando o Espírito de Deus, alinhado ao meu espírito, pode colocar minha alma no lugar. E aí ela serve. Aí ela nos faz com que a gente viva o que Deus planejou com a alma cooperando. Mas ela coopera quando ela está julgada, subjugada pelo Espírito. Como é que eu faço isso? Tirando os meus olhos da circunstância e olhando para a promessa. A alma fica no lugar dela. Eu vivo as emoções porque faz parte. Eu tenho um processo cognitivo porque faz parte. Eu consigo vivenciar a grandeza dos múltiplos sentimentos, mas não ser governada por eles, não ser governado por eles. Terceiro ponto, e a gente está indo para o final. Na crise, obedeça a Deus com fé, mesmo sem entender. Olha, um dos maiores desafios que eu vivi na minha vida é lidar com isso. Eu sempre fui uma pessoa que, por múltiplos motivos, assim, eu precisava, uma necessidade de ter controle das coisas. A minha necessidade de ter controle era tão grande. Por que disso, né? Porque passei por circunstâncias desde muito pequena que a vulnerabilidade ou a ausência de controle machucava muito. Eu vi situações de crise dolorosas. Então, quando eu olhava para isso, inconscientemente, eu falava assim, cara, eu não quero passar por isso nunca. Em vários aspectos. Emocionalmente falando, financeiramente falando, até tipos de trabalho, tudo isso. Então, o que eu busquei a minha vida inteira? Controle. E é inverso a servir a Jesus, porque o Senhor vai sempre nos conduzir para uma linha de que a gente perde o controle. Não perde o controle para ser uma pessoa desgovernada, pelo contrário, mas é uma pessoa governada pelo Espírito. E vencer isso, matar isso, às vezes literalmente, sim, é literalmente morrer. Então, Deus foi trabalhando isso na minha vida de todas as formas que você pode imaginar. Todas as formas. E com a doçura dele, dentro do que eu tinha condições em cada fase da minha vida. Deus vai sempre nos dando o nosso desenvolvimento dentro do que a gente dá conta. Nosso Deus é tão lindo. A palavra diz que ele sabe a nossa estrutura, sabe que somos pó. Então, o Senhor não nos esmaga. Se tá bem apertado agora, tenha certeza. Ele sabe que você aguenta e que eu aguento. Então, eu vi Deus levar a minha vida em diversas situações, a cada momento, me espremendo mais para que eu pudesse entender que a minha necessidade de controle me tirava do que ele sonhava para mim. Olha, isso dói demais. Mas como isso é maravilhoso. Quando eu olho para trás, a coisa que eu mais glorifico a Deus e a coisa que eu mais continuo pedindo a Deus é: me livra de mim. Você sabe que, quando a palavra vai falar, a pior coisa que acontece com o ser humano é quando o Senhor diz que Deus entregou as suas próprias paixões. Não é demônio a pior coisa. Escute o que eu estou te dizendo. A pior coisa que o Senhor pode permitir para mim e para você é quando Ele nos entrega aos nossos próprios desejos e paixões. Essa é verdadeiramente a destruição do ser humano. Pega uma pessoa que foi cada vez mais desobedecendo, endurecendo o coração. Essa pessoa chega num patamar que ela não ouve mais nada em ninguém. Esse é o lugar mais destruidor. Ela foi entregue a ela mesma. Das orações que você e eu precisamos mais fazer todos os dias, Senhor, me livra de mim. Tem misericórdia, Pai, aquilo que eu nem sei que eu não sei. Me livra de mim. Senhor, me livra de ser entregue às coisas que eu acho que é certo e não são. Eu te encorajo a ter esse clamor. Por quê? Porque quando o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. A palavra não usa de nenhum tipo de adjetivo para algo de forma banal. Tudo é extremamente coerente. Cada palavra que está na palavra do Senhor tem um fundamento. E o Senhor
aprove a ele escrever na palavra de que o nosso coração é desesperadamente corrupto. As crises têm uma função de nos ajudar a entender que eu devo servir a Deus mesmo sem entender. Porque a nossa necessidade de controle, ela nos cega. A nossa necessidade de controle, ela nos leva para cada vez mais as nossas paixões, ao nosso coração corrupto. Quando eu aprendo que na crise eu devo obedecer por fé mesmo sem entender, eu não estou fazendo o capricho de um Deus que quer que eu simplesmente confie nele. Ele está me dando a oportunidade de matar essa essência, que é o que realmente poderia me matar e me tirar da presença dele. Esse aspecto de conseguir obedecer sem entender é um dos maiores presentes que Deus poderia nos dar. O maior presente que você pode se dar é você olhar para isso. É você olhar para essa questão e clamar por ela. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a conseguir entender isso. Amém. Perde o domínio da mente. Acredito ser muito mais do que possessão. Porque a possessão não é seu, é isso aí. Orou e expulsou. Exatamente, você está livre. Mas as nossas paixões vêm de dentro. Disfarçado nos destrói. É exatamente isso ali. É exatamente isso. Então, como é que eu mato isso? Como é que eu arranco essas mazelas de mim? Eu tenho que me expor a crer sem entender. Isso deixa a mente maluca. Isso deixa a nossa mente louca. E aí ela vai entendendo que nós estamos colocando ela no lugar dela. Deixa o Senhor fazer isso. Por isso que quando chegou para Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você acha que Deus não sabia qual era o lugar, gente? Pai, claro que ele sabia. Só manda o povo sair do Egito. Não é à toa, porque para arrancar essas coisas de nós precisamos entrar nesse lugar de que eu saio das minhas paixões internas, desse coração que quer ser controlador, e eu começo a deixar, Senhor, o Senhor me governa. Eu acredito que o Senhor é um Deus justo e fiel. Oportunidade de aprender a obedecer mesmo sem entender. Quarto ponto. Semeia na sua terra, ainda que todos duvidem que isso será um sucesso. Cara, semeia na tua terra. Semeia na tua terra. Qual é o desafio que você está enfrentando? A crise que você está enfrentando? Semeia ali. Coloca energia, coloca oração, coloca clamor, coloca atitude, coloca busca, coloca aprendizado, coloca mentoria, busca pessoas para poder entender. Semeia nessa terra. Semeia dessa terra. Já, assim, ó, chegado um tempo de amadurecer, onde a gente não fica passivo, sentado, esperando que alguém faça. Ninguém vai fazer nada por nós, porque tudo que precisava já foi feito. Ei, ninguém vai me salvar nem te salvar. Não tem pastor, não tem amigo, não tem chefe, não tem conhecido, não tem familiar, não tem pai, não tem mãe. Ninguém, não tem amigo, não tem mentor, não tem, ninguém vai te salvar e me salvar. Essa treta é nossa, porque quem tinha para nos salvar já fez. Jesus Cristo fez. A única verdadeira salvação que poderia existir para nós. O único homem capaz de nos salvar. 100% homem, 100% Deus ele fez. Jesus Cristo está feito. Agora é comigo e com você. Agora é com o chamado de um amadurecimento espiritual de quem se levanta, olha para a crise e entende que o nosso governador já fez todas as coisas e ele está nos moldando a imagem de quem ele é. Então, vai lá e semeia. Vai lá e semeia. Ninguém vai fazer isso no teu lugar, no meu lugar. Ninguém vai lá poder orar e resgatar a nossa família. Ninguém vai levantar um altar na tua casa se não for você. Ninguém vai levantar um altar na sua vida se não for você. Ninguém. Homens e mulheres são bênção e podem nos ajudar. Amigos são maravilhosos, podem nos apoiar. Sabe a diferença de ajuda e apoio? Ajuda é alguém que vem fazer no meu lugar. Apoio é alguém que, quando me vê fazendo, me ajuda a ir mais longe, me permite ter um apoio para ir mais longe. Ajuda é para quem que não tem capacidade ou condição de fazer.
Apoio é quando alguém já está fazendo e eu uno o meu ombro com o outro. E aí assim vamos mais longe. A gente tem que começar a ter mais apoio, menos ajuda. Adultos maduros, espiritualmente falando, eles têm apoio. É quando eu uno a minha fé à fé do meu irmão. Não preciso da fé do meu irmão para poder crescer, para poder vencer. O Senhor está nos chamando à maturidade. O maduro consegue olhar para a crise e falar, caramba, aqui está uma oportunidade. Eu não chegaria nesse nível se não fosse isso. Eu comentei de alguns desafios do trabalho recente, né? A gente, graças a Deus, conseguiu entregar o projeto, entregamos na segunda-feira, foi um sucesso. Mas foram meses de angústia, assim, de angústia, literalmente. Assim. Tiveram dias que eu chorei, angustiada à noite, desesperada. Porque era uma responsabilidade muito grande, era algo que a gente precisava fazer, e tinha hora que parecia um teto de bronze, que a coisa não andava. Quando chegou na segunda-feira, que coisa maravilhosa, que alegria. Mas foram meses angustiantes. Beleza. Só que aconteceu, junto com esse ponto angustiante desse projeto, a cachorrinha ficou doente, fulano precisou de ajuda, tal outra situação surgiu familiar, outro problema aconteceu no prédio, e parece que foi assim, meu Pai do Celestial, o que está acontecendo? Só que eu já tinha aprendido que se isso tudo estava acontecendo, existia um nível diferente que o Senhor queria me levar. E aí eu falei, ok, Pai, eu sei que eu não dou conta, mas eu sei que em Ti eu dou conta. Então me ajuda, me dá lastro, me dá base, me dá estrutura para sair disso aqui melhor. Olha, eu vou te falar. 6 meses, eu olho para trás e eu cresci uns 10 anos. De verdade. Em diversos aspectos que você pode imaginar. Como esposa, como mulher, como profissional, como serva de Deus. E, efetivamente, por que eu estou te falando isso? Você que anda comigo um pouquinho, você já sabe que eu não tenho nenhuma outra intenção de contar isso sobre mim, que não seja de dizer, escuta, quando Deus está nos espremendo, é porque Ele quer nos fazer poder olhar para trás e falar, obrigada, porque eu amadureci alguns bons anos, num curto espaço de tempo. A crise acelera. Eu, de verdade, talvez, levaria anos para conseguir ver internamente o nível de amadurecimento que Deus me deu. O nível de capacidade de tomar decisão. O nível de capacidade de me manter sóbria no meio do caos. Eu talvez levaria anos. Mas o Senhor queria me dar velocidade. Então Ele colocou uma crise absurda num curto espaço de tempo. Em outras épocas, a Camila ia fugir. Em outras épocas, a Camila ia descer para o Egito como Isaac. Mas eu glorifico a Deus, porque Ele tem me ensinado a não fugir. E a todas as vezes que a minha alma grita e quer fugir, eu lembro daquele versículo. Tende por motivo de muita alegria passar por diversas aflições. É uma oportunidade de crescimento. Semeie na terra que você está, não duvida disso. Não duvida. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas. 100 por 1. Porque o Senhor o abençoava. Se nós seguimos a vontade de Deus, não tem como não prosperar. Não tem como. O que eu comentei com você foi surpreendente. O projeto foi uma benção. Abriu portas para vários outros. Além disso, todo o crescimento que ele nos trouxe depois dessa crise faz com que outras coisas multipliquem 100 por 1. E última coisa, quinto. Torne-se um especialista no que você faz. Não se acomode. Há uma parte que é nossa. A gente precisa se desenvolver. A gente precisa se desenvolver. Ali é uma musculatura nova. Cria essa musculatura nova. Começa a perceber como é grandioso. Precisamos fazer a nossa parte. Cara, ele se tornou um cara diligente. Ele cavava o poço. A equipe dele conseguia. Imagina se o trabalho. Gente, hoje a gente tem maquinários que são bizarros para as coisas. Os caras faziam no braço, mano. Era no braço, era na raça, era no sol torando. Mas eles criaram diligência.
Ele tinha capacidade de criar poços que davam água, e davam água, e davam água. Ele foi se especializando, ele não desistiu. Poço 1 deu certo, foi pro segundo, foi pro terceiro, no sétimo que a coisa foi rolar. Não para, se desenvolva. Desenvolva novas habilidades. Se torne excelente. Seja alguém que é conhecido por ser excelente no que você faz. Quando alguém fala sobre o teu trabalho, e esse trabalho não tem nada a ver só com o trabalho feito de fora, excelente com cada detalhe que você faz. Excelente na hora que você arruma a tua cama. Se alguém entrar no teu quarto e ver a tua cama arrumada, ele vai ver você como uma pessoa excelente, serva de Deus, ou como alguém que não tem zelo. Não. Essa não é a característica do homem e da mulher madura em Deus. Adestre as suas mãos. Se melhora. Na crise, olha para a crise, vai com força. Vai com vontade, não para. Se melhore, aprenda mais, estuda mais. Descanse, tem hora que cansa pra caramba. Vai dormir, tem uma bela noite de sono. Acorda no outro dia de novo. Olha para a promessa, continua. Há uma grande oportunidade. O Senhor está formando homens e mulheres que revelam a glória de Deus. E aí a nossa vida tem outro sentido. Tem outro sentido. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Provérbios 10:4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes, essa se farta. Ela se sente sempre preenchida. Provérbios 13:4. O que lavrar, o que cuidar da sua terra, virá a fartar-se de pão. Mas o que segue o ocioso se fartará de pobreza. Provérbios 28:19. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso suportar, posso resistir, posso avançar, posso aprender. Filipenses 4:13. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está nesse mundo. 1 João 4:4. Há grandes oportunidades na crise. Há um convite para um levantar de um povo maduro, sem meninice, que não olha para a crise e chora. Se chorar, chora no peito do Pai, mas entendendo que uma parte é o consolo, outra parte é aprender de mim, que sou manso e humilde. Matar essa natureza humana, mimada, e crescermos olhando para a crise, semeando na terra, avançando, abrindo poço, conquistando. Porque dessa forma, a nossa vida ganha um outro sentido de verdade. O nosso Senhor é glorificado. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Queria ouvir vocês, se alguém tem algum ponto para compartilhar, um testemunho, ou dizer algo, ou de repente uma dúvida sobre o que a gente falou aqui também. E eu queria ouvir vocês, depois eu vou nos abençoar nossa vida com essa palavra. Quem gostaria? Diz aí. Oi, tudo bem, Cami? Bem, e você, meu amor? Eu bem, foi maravilhosa a palavra. Domingo teve uma palavra também sobre isso. Ontem no estudo bíblico também falou um pouquinho disso. Legal. E meu esposo, ele é bem ligado em política, né? E aí esses dias em casa, todo dia ele chega em casa com o olhão arregalado, né? Aí ele vai ligar nos informativos que ele tem lá e aí ele começa a vida. Ai, meu Deus, você viu isso? Eu tô com medo disso, eu tô com medo daquilo. E a gente fica com medo, não tem como, né? Mas é humano? O que eu sempre falo para ele a gente tem que esperar no Senhor. E se for para estar no Egito, a gente está no Egito. A gente sabe que ele vai tirar, né? Não sabemos se essa crise atual o Senhor quem fez, mas eu sei que ele é quem vai tirar, né? Exatamente isso. Só ele pode. Exatamente. E olha como isso é importante, blindar a nossa mente. Porque se a gente olhar para isso, meu, assim, ó, é literalmente o caos se instaurando. A política, do jeito que está agora, é o caos. Mas eu preciso me lembrar da palavra que vai dizer assim, ó, nada pegou Deus de surpresa. Não é novidade o que está acontecendo com o Brasil. Não é novidade o que está acontecendo no mundo. Vão vir guerras, rumores de guerras, dores. Só o princípio das dores, ainda não é o fim. Nada disso pegou o Senhor de surpresa.
O que eu posso ter certeza? No tempo do fim, nós vamos viver as mais densas trevas, a palavra fala. Mas, é nas mais densas trevas que a luz mais pode brilhar. E aqueles que estão em Cristo são aqueles que vão brilhar. E o que é esse brilhar? Brilhar pode ser, literalmente, talvez ser o único povo que vai ter paz. Que não vai estar doente emocionalmente. Que não vai estar em desespero. Que vai ter uma palavra de socorro. Que vai entender da onde veio para onde vai. Então, como é importante a gente adestrar o nosso coração, colocar a mão na nossa alma, fortalecer o nosso espírito, amadurecer. Porque os tempos que vêm adiante, eles serão cada vez piores. Mas, como é bom saber, que as crises são para aqueles que creem a oportunidade de alcançar o que a gente não alcançaria de outra forma. Então, é exatamente isso aí, Ari. Sim, e ele até comentou do meu visto, né? O seu visto, como está o seu visto dos Estados Unidos? Você vai precisar tirar outro visto. Eu falei, cara, a gente não pode fugir, não. Tem até uma palavra que fala disso, né? E eu não lembro se foi no culto de domingo, algum lugar que nós estávamos conversando, que na hora, assim, veio uma palavra sobre isso, sobre você fugir da crise, né? Quando, na verdade, é totalmente o contrário, você passar por ela. É isso. É isso. Porque existe muito, assim, ó, os maiores crescimentos da humanidade, da humanidade, veio pela crise. Olha a Covid. Muita tristeza, muita coisa dolorosa, pessoas importantes se foram. Mas se a gente olhar o que assim, ó, o que as nações cresceram, e aí eu não tô falando do valor da perda, tá? Isso é incalculável, isso não existe como calcular. Eu estou falando de que, como sociedade, o que a gente avançou, tecnologia, saúde, diversas coisas, é incomparável. É incomparável, senhor. É literalmente como se fosse um outro mundo. E a gente está agora entrando numa outra fase como essa. As crises, elas aceleram e potencializam. Só que, óbvio, se eu não tiver em Deus, não tem como. Não tem como. Não tem como sobreviver. Então, eu preciso estar nele, porque é nele que eu vou saber o que eu tenho que fazer e deixar de fazer. É maravilhoso você compartilhar isso. É isso. Muito bom. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Sou eu, Camis Sueli. E é aquela promessa, né, da palavra que diz que eu estarei contigo todos os dias da sua vida até a consumação do século, né? É crer veemente nisso, porque ele estará conosco em todo o tempo. Exatamente. Sabe, Su, isso que você me comenta, algo que eu já estava para falar aqui e queria aproveitar a oportunidade. Às vezes a gente crê na palavra, só que de forma incompleta. Porque assim, ó, ou Deus é soberano ou Deus é soberano. Então, quando algo de crise acontece, ela é um convite, ela está fazendo ali um sacode, uma pergunta para nós, mesmo que de forma inconsciente, o quanto que a gente crê mesmo na palavra. Mas crer não é algo que eu ouço falar e que eu verbalizo com a minha boca. É algo que no meio justamente do vamos ver, aquilo se manifesta. Então, eu preciso fazer uma autoavaliação, preciso fazer um diagnóstico da minha fé. É importante fazer isso. A palavra fala que eu tenho que provar os espíritos. E provar os espíritos também está ligado em fazer prova de como eu reajo às circunstâncias. Então, se no meio do problema, do BO, o que eu enxergo no meu coração, o que eu enxergo na minha atitude, o que eu enxergo nas minhas decisões, elas vão revelar o quanto que eu realmente creio na palavra. Então, é perfeito isso que você falou, Su. O Senhor estarei convosco todos os dias. Estarei convosco todos os dias. Caramba, estão falando que vão fazer um estardalhaço no Brasil. Se o meu Deus estará comigo, eu preciso perguntar para minha alma, o que você está esperando, alma? Crê em Deus, eu ainda louvarei. Então, maravilhoso isso que você trouxe. E eu te convido, Senhor, faça uma autoavaliação. E ore ao Senhor, Senhor, me ajuda, me livra de mim. Me livra de mim, me faça ter a real revelação da palavra, a ponto de crer de forma inegociável.
de forma profunda no íntimo, no que não é um conjunto de regras que eu ouvi, mas uma coisa que foi impressa no meu caráter e que ninguém pode arrancar. Nós precisamos disso. Para o tempo que está por vir, uma fé rasa não vai dar conta. É tempo, como a palavra diz, que aqueles que estão santificados, eles vão se santificar mais. Mais, em nome de Jesus. Deixa eu ver aí que você mandou. Amém. Amém, é isso. É tempo disso. Nós precisamos olhar para a nossa fé e questionar. Senhor, me ajuda. Se tem coisas que eu ainda creio, e quando eu olho para mim, as circunstâncias me mostram, tá? Eu vejo, cara, aqui eu ainda não creio em Deus completamente. Eu não creio em Deus completamente. É possível? Totalmente possível. A nossa vida é cheia de tantas nuances. Então, se observe, tá? Faz isso. Se observe e veja. Quando uma coisa acontece, o que gera no teu coração? Se analise, olha, observa isso. Percebe. Meu Deus, aqui, se eu for falar real, eu não tenho fé aqui. Leva para o Senhor. Pai, eu descobri isso aqui dentro de mim. Eu não dou conta de crer em Ti aqui. Por favor, me ajuda, me livra de mim. Senhor, me livra de mim. Que a gente possa fazer essa oração, amém? Quem mais? Alguém mais quer compartilhar algo? Senão, eu encerro. Hoje até cedi um pouquinho, me empolguei, me perdoa. Fazer aqui é mais gostoso quando não tem um Instagram. Mas, ó, não vou falhar no meu compromisso. Semana que vem eu vou dar no Instagram, porque realmente só não teve energia. Mas quando tá aqui é tão intimista, tão gostoso, eu acabo me empolgando mais. Bom, se ninguém mais vai comentar, eu quero orar por nós sobre isso. E declarar com fé que essa verdade, esse olhar que consegue enxergar a oportunidade na crise, isso se torna uma marca do nosso caráter. Em nome de Jesus. Une a sua fé comigo. Aí na tua casa, onde você está, une a tua fé comigo. Tem poder na oração da igreja. Nós somos igreja aqui agora. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigada. Te agradeço por essa palavra, te agradeço porque o Senhor tem nos trazido direção, revelação. O Senhor tem moldado o nosso caráter aqui a cada dia, a cada semana juntos, Pai. Cada semana juntos o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos dado alimento mesmo, para amadurecer, para crescer, para formar homens, mulheres que realmente conhecem o Senhor, não que ouviu falar, não que simplesmente ouve uma palavra, mas que vive isso. Pai, obrigada. Eu te agradeço, Senhor, e eu quero orar por mim, por cada um dos meus irmãos aqui. Nós precisamos dessa palavra. Nós precisamos dela manifesta na nossa vida. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que toda ideologia, toda estrutura de pensamento, toda força de pensamento que ainda nos impede de amadurecer, que ainda tem feito a nossa alma governar, que ainda tem nos levado, Pai, para o caminho comum, que é de fugir, que é de só olhar para a crise. Pai, em nome de Jesus, passa com teu sangue em nós. Purifica, Pai, a nossa estrutura de pensamento. Fortalece o nosso espírito, Senhor. Fortalece o nosso espírito em nome de Jesus. Pai, revela-nos aquilo que nós precisamos ainda combater. As áreas que ainda estão ocultas, que a gente não percebeu, que a gente ainda não conseguiu enxergar, mas que são áreas que o Senhor ainda não governa por completo, que a gente ainda não tem uma fé manifesta. Senhor, em nome de Jesus, nos revela isso. Que nós possamos, Pai, ser homens, mulheres, que verdadeiramente creem na palavra de forma real, genuína, integral, como algo impresso no nosso caráter. Ajuda, Pai, a gente canalizar os nossos olhos porque o Senhor tem de promessa. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos declarar, como igreja que nós somos aqui, declarar, Pai, livra-nos de nós. Pai, de toda essência da nossa carne, que é do nosso coração, que é corrupto, que se engana, que é enganoso, que distrai. Pai, em nome de Jesus, nos livra de nós. Nós entendemos, Pai, que o pior que pode acontecer com o ser humano é ser entregue a ele mesmo. Livra-nos de nós. Livra-nos de nós. Passa o teu sangue sobre nós, Pai. Nos faça, em nome de Jesus, morrer para nós, porque a verdadeira libertação está nisso. Que o Senhor possa se manifestar em nós. Que o Senhor nos acolha, como o Senhor nos fala para ir até o Senhor quando estamos cansados, mas nos faz aprender de Ti, que é manso, que é humilde. Quem é um manso? O manso é aquele que teria a força para matar, mas ele tem a capacidade de governo. E por isso ele age com amor, com compreensão, com sabedoria, com domínio próprio. Pai, faz de nós essas pessoas.
Faz de nós pessoas assim, Pai, que entendem, que olham para a crise e tem a capacidade da mansidão e da humildade. Humildade quer saber que não dá conta sozinho. Humildade de saber que sem o Senhor nós não somos nada. Humildade para saber que se o Senhor trouxer para nós o que for a circunstância, o Senhor é governador e cabe a nós nos submeter. Porque posso todas as coisas no que me fortalece. Posso suportar todas as coisas. Sei ter tudo e sei não ter nada. Sei passar por fartura e sei passar por completa escassez. Tudo posso no meu Senhor, que me fortalece. Nos faz, Senhor, na crise, ser pessoas que adestram as nossas mãos. Nos ajuda a ser excelentes, Pai. Em nome de Jesus, Pai, atua na nossa vida, nos modela. Nos faça amadurecer, nos ajude a amadurecer. Nós precisamos, nós sabemos que, Pai, a nossa família, as pessoas à nossa volta, o lugar que o Senhor nos plantou, clama por ver em nós pessoas que amadureceram espiritualmente. Eu oro isso por nós, Pai. Eu oro isso por cada um de nós aqui. E que através da nossa vida o seu nome seja glorificado. Porque o Senhor é digno, nosso Rei poderoso. O Senhor é digno, Pai. Declaro que os nossos olhos possam olhar para as promessas do Senhor. Olhar que o nosso general vive, que o nosso Redentor vive eternamente. E que a gente possa, Pai, semear na terra que o Senhor nos plantou. Que a gente não desista no primeiro poço, que alguém veio e se levantou contra, que as circunstâncias vieram e se levantaram contra. Faz a gente ir para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo, para quantos forem necessários, até Cristo ser forjado em nós. Te damos todo o louvor, toda a adoração. O Senhor é digno. Obrigada, Pai. Tu és o amor da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Estamos juntos, misturados? Deus abençoe. Top, glória a Deus. Amém. Recebo a bênção. Muito obrigada. Muito bom ter vocês aqui. Abençoo. Que o Senhor possa prosperar você, sua casa, sua família, te fazer ir avante, conquistar e ser uma referência do que o Senhor é aqui nessa terra. Em nome de Jesus. Amém? Beijo. Amo vocês. Tchau. E você, que ainda está vendo a gravação, de repente você queria entregar sua vida para Jesus e nunca teve essa oportunidade. E você sente que há algo aí no seu coração. Eu quero te fazer um convite. A palavra diz que todos nós pecamos e perdemos a glória de Deus, a presença de Deus. Mas Cristo, ele veio para criar um caminho que não existia. Um caminho que as nossas boas obras não iam conseguir dar conta de nos levar para Deus de volta. A gente ter caráter, tudo isso são coisas boas. A gente ter religião, coisas boas, mas que elas não são suficientes para nos levar para o Senhor. Mas Jesus morreu, a minha morte, a sua, para pagar o preço da gente ter tomado a nossa decisão e seguido o nosso caminho que nos afastou de Deus. De forma consciente ou inconsciente, o ser humano pegou o livre-arbítrio dele e foi para longe de Deus. Isso nos trouxe morte do nosso espírito. Só que ao morrer naquela cruz, Jesus pagou um preço para que a gente pudesse voltar ao Pai. E se você deseja entregar sua vida para Jesus hoje, faça comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu hoje ouvi a tua voz. Eu reconheço que eu sou um pecador e que o meu pecado me afastou de ti. Mas eu me arrependo hoje, Senhor. Eu reconheço que existe um único Deus, Jesus Cristo, e eu te recebo como meu Senhor e suficiente Salvador. Me recebe como teu filho, como tua filha, e escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria muito poder orar por você. Isso nada a ver com igreja, religião, não. Mas eu quero ter a oportunidade de orar por você, se você quiser. Vai lá no Instagram, CapLikeness, me manda uma DM. Eu quero ter o privilégio de poder orar e abençoar a tua vida. Amém? Em nome de Jesus, te abençoo, te vejo lá.